Então, subsídios estatais nos países desenvolvidos. País desenvolvido são países ricos, né? Obviamente. Subsídio é uma ajuda, então ajuda do Estado, né, a algum setor da economia. E aqui esse setor que a gente vai falar agora é a agricultura, né? Dentro dos países desenvolvidos, grande parte dos países desenvolvidos do globo, eles subsidiam a produção agrícola. E isso acaba sendo uma coisa negativa para os países mais pobres, porque não conseguem competir. Tipo assim, dentro dos Estados Unidos isso é muito comum, na União Europeia também isso é muito comum, eles têm uma política agrícola comum lá na União Europeia. Então, assim, eles subsidiam o pequeno produtor, o médio produtor, né, para que ele consiga ali manter uma estabilidade nos preços dos produtos, né, conseguir comprar insumo, maquinário e tudo mais para produzir e manter uma estabilidade ali dos preços. De certa forma, eles não saírem perdendo a nível de competitividade internacional. Então, assim, dentro de países desenvolvidos, existe uma ajuda financeira de cada do Estado, né, em relação aos produtores. E aí, isso é ruim para quem? Isso é ruim para quem é um país em desenvolvimento, tipo o Brasil, né, tipo outros países mais pobres, que não conseguem competir com essas empresas, esses produtores de países desenvolvidos, que são subsidiados pelo governo. E aqui cita um exemplo bem bacana, bem didático, para a gente entender essa questão dos subsídios. Tá aqui logo no finalzinho. Exemplo, o livro vai comparar os camponeses de Burkina Faso, que é um paísinho localizado na África, com os Estados Unidos, né? Compara, olha aqui, ó. Os camponeses pobres de Burkina Faso, por exemplo, não têm condições de competir com os plantadores de algodão dos Estados Unidos, que recebem subsídios, ou seja, ajuda financeira do Estado, de mais de 4 bilhões de dólares por ano, valor que é superior à renda nacional de Burkina Faso, né? Tudo que eles têm de renda por ano. Então, assim, essa situação é uma coisa boa se você é um grande produtor, se você é um produtor que vive dentro de um país desenvolvido. É bom para você. Agora, para os outros países, isso gera um massacre muito forte, porque eles não conseguem competir com esses países desenvolvidos, certo? Que subsidiam a produção agrícola. Aí, agora a gente vai falar de uma instituição que tenta diminuir esses problemas, que é a OMC, Organização, já foi o que eu fiz aqui, Organização Mundial do Comércio, né? Você já deve ter ouvido falar dela, que é uma instituição ligada à ONU. Eu estou apertando um negócio e o negócio não está descendo, não. Espera aí. Instituição ligada à ONU, né? Que ela trata de regras do comércio mundial, né? Tenta, de certa forma, reduzir essa disparidade que existe entre os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos do globo, né? As economias em desenvolvimento. Então, e a OMC, ela trabalha através de rodadas de negociações, certo? Dentro da OMC, existem rodadas de negociações. E aí, essas rodadas, elas podem durar anos, ou elas podem ser resolvidas rapidamente, né? Tipo assim, criar regras para serem aplicadas agora. Mas a gente vai falar de uma rodada aqui que ela é muito polêmica, chamada Rodada de Doha. E ela tem esse nome não é à toa, não, porque ela começou no Catar, Doha, no Catar. No ano de 2001, no ano de 2001 ela começou essa rodada de negociações. E visava, basicamente, diminuir a disparidade, a diferença drástica, né, no comércio internacional, principalmente de commodities, né, nessa questão da agricultura, essencialmente a agricultura, em relação aos países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos. Diminuir aí essa grande diferença, essa grande desigualdade que existe, porque os países desenvolvidos, muitos deles, subsidiam a produção agrícola, enquanto nos países mais pobres não existe isso. Então, eles não conseguem competir com esses países desenvolvidos, né? A nível de preço internacional. E acabam saindo perdendo. Então, começou uma das lutas, das reivindicações, das discussões dentro da rodada de Doha, que começou em 2001 lá no Catar, né? E foi prevista para terminar em 2005, mas ela existe até hoje, essa rodada de negociação. No ano de 2013, eles assinaram, os países que fazem parte da OMC, assinaram um pacote que tinha até 10% do que eles previram, né, nessa rodada de Doha. Tipo assim, que eles queriam na rodada de Doha. Foi assinado 10%, é chamado de Doha Light por causa disso, porque eles só assinaram cerca de 10%, a menos de 10% do que eles previram, né, que eles queriam fazer de reivindicações. Eu estou falando rápido, mas espera aí que eu vou mais devagar. Então, a OMC trabalha através de rodadas. Essa rodada de Doha ela é muito importante. Começou em 2001, era para ter acabado em 2005, mas continuou e existe até hoje, né?
Ainda não acabou essa rodada de negociações. Aí diz aqui, o que é que ela questionou essa rodada de Doha? Questionou principalmente as normas desfavoráveis aos países pobres que regem o comércio de produtos agrícolas no mundo, reivindicando o acesso desses países mais pobres ao mercado agrícola global e a redução dos subsídios ao setor dos países desenvolvidos, porque eles subsidiam a produção, né, fazendo com que os seus produtores consigam competir e ganhar, abocanhar o mercado internacional. Eles conseguem vender um produto baratinho, porque eles são subsidiados, entendeu? E aí os países mais pobres não conseguem, porque eles não são subsidiados. Então, essa ajuda aí forte do Estado. E aí, a rodada de Doha, ela tinha esse objetivo central aí, que seria diminuir a disparidade, a diferença, né, entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento em relação à produção agrícola global e a comercialização dos produtos, né, agrícolas. Aí o que é que acontece? Resultado, os países ricos, no entanto, continuam negando às nações pobres uma participação justa no comércio mundial, ou seja, continuam com a prática de subsídios, isso não acabou, né? E não houve também uma redução aí de tarifa alfandegária, de imposto sobre o produto que vem de países mais pobres. Então, essa rodada até hoje ainda não obteve aí grandes vantagens, né? Aí, ó, em 2013, em Bali, ocorreu um primeiro acordo chamado Doha Light, ó, onde tocou menos de 10% na agenda de negociações, menos de 10% na agenda de negociações de Doha. Né? Eles não assinaram praticamente nada ainda para alterar aí essa grande disparidade que existe entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos na questão de comercialização de produtos agrícolas. Até aqui, principalmente a definição de ações comuns para diminuição ou até extinção de algumas taxas de imposto sobre o produto. Acaba que os países desenvolvidos, eles seguem na hegemonia mundial, né, no poder mundial nesse ramo agrícola. E os Estados Unidos é o país que mais produz, né? Que é a agrícola mais modernizada do mundo, mais mecanizada do mundo também. Aí vamos para esse outro tópico, produção de alimentos e segurança alimentar. Aqui tem duas coisas que eu quero falar, frisar para vocês. Primeiro que segurança alimentar envolve eu, vocês, todo mundo ter acesso a alimentos. Né? Todo mundo tem direito a alimentos, tá? Na nossa Constituição, né? A gente tem direito à moradia, à segurança, tá? Alimentação, a gente tem direito a coisas básicas que a gente faz com que a gente sobreviva. Então, segurança alimentar seria isso, é você ter acesso a alimentos, certo? Todo mundo deveria ter acesso, mas nem todo mundo tem. Por quê? Porque alimento é mercadoria. Essa mercadoria gera lucro, riqueza para o capitalismo. Então, aí aqui esse texto ele vai abordar a questão de que, embora tenha ocorrido recentemente uma expansão do setor agrícola no mundo, né, de uma maior produção de alimentos, grande parte das coisas que são produzidas hoje em dia na agricultura são coisas ligadas à produção de biocombustíveis, né, e ligadas à ração animal. E biocombustíveis é muito forte, mais forte ainda do que a questão da ração animal. Então, a gente deveria estar aproveitando os nossos solos para a produção de alimentos para a população mundial, para abastecer as pessoas que passam fome, que são subnutridas, enfim. Mas grande parte dos solos, hoje em dia, vem sendo utilizado para a produção de produtos, de matéria-prima, que vai ser interligada ali a biocombustíveis, certo? E isso acaba afetando o quê? Acaba afetando o meu acesso, ao seu acesso, ao acesso de várias outras pessoas em relação aos alimentos. Isso pode fazer com que os alimentos, haja aí uma crise e aí o preço dos alimentos aumente bastante, né? De certa forma, existe uma carência em alguns locais em relação a alimentos. E quando a gente passa a direcionar mais a produção voltada para a ração animal ou para a produção de biocombustíveis, acaba que afeta a produção de alimentos que a população deveria consumir, né? Isso gera uma crise no setor. E é para isso que esse texto está abordando, está, né, levando vocês. O consumo mundial de alimentos per capita está crescendo em razão, entre outros fatores. O consumo de alimentos está aumentando por pessoa. Está aumentando em detrimento de quê? Da urbanização e da elevação do padrão de vida por parte da população. Ok, mas isso não acontece no mundo todo. Leia com a criticidade. Apesar de pouco valorizados no mercado mundial, em comparação aos bens manufaturados, os preços dos produtos alimentícios para os consumidores também têm aumentado. Aí, por que tem aumentado? Aqui em cima vai dizer por que tem aumentado. Por que o preço dos produtos tem aumentado, dos produtos alimentícios? É em decorrência de quê? Deixa eu colocar aqui a presença de Docinho, que ele entrou agora. Docinho, tá me escutando? Senhora chega na aula?
Cadê? Ele entrou e ficou calado? Entrou e ficou calado. Eita, o que será que ele tá fazendo? Aí sim, por que o preço dos alimentos tem aumentado em grande parte do mundo? Eita, a pipoca já foi pro quarto dela, que ela pensa que é dela, mas é o meu. Por causa que a gente está deixando de produzir produtos alimentares para a população e está produzindo produtos visando principalmente a produção de biocombustíveis. Ó, tá até aqui, tá até em negrito aqui, tá vendo? Produção de biocombustíveis, tanto para a ração animal quanto biocombustíveis. Centros tradicionais de cultivo de alimentos, como Estados Unidos, Europa, China e Índia, que são locais que mais produzem produtos ligados à agricultura, vem abandonando a produção de cereais, como trigo e milho, que são essenciais para a nossa alimentação, né? Até mesmo a produção de milho na China e nos Estados Unidos, da China e dos Estados Unidos, utilizada em parte para a alimentação do gado, tem sido destinada à produção de biocombustíveis. Essas alterações passam a repercutir na pecuária, que necessita de ração, e também na produção leiteira, elevando o preço da carne e dos laticínios, ou seja, afetando a segurança alimentar, o direito que as pessoas têm de ter alimento. Né? E aí aumenta, consequentemente, aumenta o preço das coisas. Se tem menos, aumenta o preço. Aquela lei da oferta e da procura. Oh, e aqui está dizendo, né, que vai afetar a segurança alimentar das pessoas. É isso. Agora desce. Agora sim. Paisagens rurais e sistemas agrícolas. Deixa eu ver aqui o que é que eu frisei nessa parte para vocês. Aqui vai falar do sistema intensivo e do sistema extensivo da agropecuária. Aí diz assim, um traço comum dos espaços rurais é a substituição da vegetação original, natural, por um meio biológico controlado pelos agrupamentos humanos. O que é que quer dizer essa frase? Quer dizer o quê? Que grande parte dos espaços naturais vem sendo aproveitados para a produtividade, né, agrícola ou então para a pecuária. Né? Vem se retirando a vegetação original para se controlar o meio através de atividades como agricultura e pecuária. Aí ontem a gente falou de alguns sistemas de agricultura e pecuária, né, chamado sistema extensivo, o pastoreio, né, o sobrepastoreio, sistema intensivo, o sistema extensivo e o sistema semi-extensivo. O sistema intensivo e o sistema extensivo são os que geralmente são mais cobrados em avaliações. Qual é a diferença entre eles dois? A agropecuária intensiva é uma agropecuária que se utiliza de mais técnicas modernas, de mais pesquisa, de mais desenvolvimento, de mais maquinários, de uma mão de obra mais especializada, de mais money, capital que é investido, ok. Já a agropecuária extensiva é uma agropecuária que se utiliza de uma mão de obra menos qualificada, de menos tecnologia, menos capital, né? Quase nada de capital é investido na produção. Enfim, é uma agropecuária que não consegue competir com a intensiva, né? Que adiciona muita tecnologia. Ou seja, a agropecuária intensiva, a intensiva é a agropecuária daquelas grandes empresas transnacionais, entendeu? E a extensiva geralmente é do pequeno, médio produtor, né? Localizado no país, que produz, né? E exporta ali o excedente na localidade. Ok? Agora a gente vai falar de agricultura europeia e agricultura dos Estados Unidos, que é a mais moderna do mundo. Agricultura europeia. A gente sabe que a Europa é desse tamanho, né? A Europa é um continente extremamente pequeno. Se você tirar ali a parte da Rússia europeia, a Europa ela é muito menor do que o Brasil. Muito menor do que o Brasil. Certo? A Europa em si, ela é um continente bem pequenininho. E aí não é um continente, e é um continente bastante povoado, onde a vegetação original já foi praticamente quase toda dizimada. Não tem muitos espaços de plantação, não tem muito espaço para você plantar, não tem muito espaço para você criar animais, porque é um continente desse tamanho, um continente bem pequenininho. Então, olha, muitas paisagens rurais europeias são compostas de pequenas propriedades. Isso é uma coisa boa, né? Significa dizer que existe até uma certa divisão um pouco mais equilibrada. Quando você nota que num país tem mais grandes propriedades, a gente sabe que grande propriedade está nas mãos de uma pessoa, né? Então, isso é uma coisa ruim, negativa. Muitas paisagens rurais europeias são compostas de pequenas propriedades que utilizam métodos agrícolas clássicos. Clássico, né? Um pouco mais arcaico. Como a rotação de culturas. Mas a rotação de cultura é um método bom. É um clássico, mas é um método de cultura bom. Né? Por quê? Porque visa basicamente aproveitar ao máximo o solo.
né? Fazer ali rotação de cultura, por quê? Você cultiva vários tipos de culturas numa área para que aquele solo ele não se acostume com um tipo de cultura só, e tem a questão também de você deixar o solo repousando um determinado período, para depois repousar, para ele se recompor a sua fertilidade, e depois você cultiva de novo lá. Então, é um método tradicional, né, clássico, mas é um método bom. Cadê? A pequena extensão territorial dos países, como eu falei, pequeno, né? E as elevadas densidades demográficas pressionaram os preços das terras agrícolas, encarecendo os produtos. Isso é uma coisa ruim. Mas, para tentar contornar o problema, alguns países vêm montando aí estratégias multilaterais, tipo acordos multilaterais, que envolvem aí ele e mais outros, para que eles não sofram tanto com o aumento dos preços dos produtos frutos da agropecuária, né? Principalmente a agricultura, nesse caso. A agricultura europeia modernizou-se no século XX, com maior emprego de mecanização, adubação química. Hoje em dia eles aproveitam muito mais o solo, já que é pequeno, né? Aproveitam muito mais o espaço. E também melhoraram a infraestrutura, com armazéns, silos, estábulos, escoamento e comercialização da produção. Houve maior participação empresarial e de capital do setor, e também o Estado passou a financiar a produção. Eu falei que existe também subsídio na Europa, né? Aos poucos, a policultura vem sendo substituída pela agricultura especializada de mercado. Trigo, uva, batata, visando tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Vem se modernizando, né? Então, a agricultura europeia se modernizou basicamente no século XX e vem cada vez mais ampliando a sua produtividade em terras que são pequenas. Agropecuária mecanizada, comercial e especializada. Essas são as grandes características da agricultura altamente moderna dos Estados Unidos, né? Ela é altamente mecanizada, ela visa aí o quesito comercial e ela é especializada também. Essa parte especializada é a parte que explica o fato de que nos Estados Unidos existem extensas áreas de produção de produtos específicos. Eles chamam de belts, né? Os cinturões. Tipo assim, tem uma área específica para a produção de trigo, uma área específica para a produção de soja, de milho, de algodão, que eles chamam lá de belts, né? Os cinturões, os belts. Por isso que a agricultura e a pecuária de lá é considerada uma agricultura e uma pecuária especializada, certo? Eles geralmente especializam em determinadas áreas, em determinados tipos de atividades. E eu vou mostrar já já. Os Estados Unidos são o país que melhor representa esse tipo de agropecuária, já falei. Sua agricultura tem produção excedente e de mercado. Quer dizer que a agricultura deles tanto serve, né, tanto uma agricultura voltada para abastecer o mercado interno, mas bastante também visando o mercado externo. Utilizam sistemas agrícolas altamente modernos, né? Isso eu já falei. Aí outra coisa, esse sistema agrícola dos Estados Unidos não acontece só nos Estados Unidos, moderno, com muitas técnicas, com capital intenso, enfim. Acontece também, tem outros países que apresentam um sistema agrícola bastante semelhante. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais produz e exporta alimentos no mundo, né? E o agro é pop, agro é tech e agro é tudo. Agro é a riqueza do Brasil. E aí, o Brasil é um país que depende bastante da produção agropecuária. O nosso sistema agrícola, ele chega a ser semelhante com o dos Estados Unidos, da Argentina, da África do Sul, da Austrália, do Canadá, chega a ser semelhante também, certo? Não é igual, mas é bem semelhante. Né? No caso, no ranking de maiores produtores mundiais de alimentos, tá? Geralmente fica Estados Unidos, China, Brasil. A gente fica ali naquele ranking inicial. Mas é claro que, tipo, Estados Unidos e Canadá, Estados Unidos e China, são países que têm, sim, um bom setor, um bom primeiro setor da economia, né? Uma agricultura altamente moderna, mas eles também contam com um setor industrial topzera, entendeu? Top dos tops. Coisa que o Brasil não tem. Entendeu? Nós somos bons nesse quesito da agropecuária, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro é a riqueza do Brasil. Realmente é a riqueza, porque quando você tira a agricultura e a pecuária, né, o que sobra são as grandes empresas transnacionais do ramo industrial que estão se instalando aqui do Brasil. É porque a empresa brasileira mesmo, a gente se destaca muito nesse setor, no setor industrial, não. Né? Principalmente essas transnacionais. Mas é claro que a gente tem um parque industrial já bastante desenvolvido. Não vou deixar esquecer isso aí, não. Que mais? Aí vamos lá. Quando é que os Estados Unidos começou a se modernizar tanto, né, nesse ramo de agropecuária?
No século XIX. Ó, quando começou aquela migração, na época da Guerra Civil, né? A Guerra da Secessão. Lembra que vocês estudaram já a Guerra da Secessão? Houve uma Guerra da Secessão, que foi uma guerra civil nos Estados Unidos, entre os estados do Norte e os estados do Sul. Aí, naquela época, se não me engano, era Lincoln, o presidente, né? Ele baixou lá eu não sei se isso é um decreto, é uma lei, eu não sei se é um decreto ou uma lei. Enfim, ele determinou um ato chamado de Homestead Act, no ano de 1862. E esse aqui é no contexto da da Guerra Civil de lá, porque a Guerra Civil de lá foi de 1861 a 1865. Então, essa época aqui de exploração do Oeste, a marcha para o Oeste nos Estados Unidos, que é quando os Estados Unidos vai comprar o estado da Louisiana, a porção da Louisiana, aí 67 ou 69, os Estados Unidos compram também o Alasca, começou a desenvolver bastante, né? A partir do século XIX. Enfim, então, esse período aí, esse momento da história dos Estados Unidos, em 62, que foi baixado não sei se é uma lei, enfim, essa jurisprudência, não sei, chamada Homestead Act. Esse Homestead Act era o quê, Ana Beatriz? Isso daqui provocou a vinda de muitos imigrantes europeus para os Estados Unidos, esse Homestead Act. Os Estados Unidos fez alguns panfletos, anunciou na Europa que se você quisesse ir para os Estados Unidos, permanecer com a posse de uma terra até 5 anos, cultivando naquela terra, você tinha a posse dela, entendeu? Você podia ficar com ela. E aí eles vendiam, tipo assim, era até 160 hectares, até 160 hectares de terra você podia ter nas suas mãos. E aí o acordo era só que você tinha que cultivar pelo menos durante 5 anos, permanecer no local. Isso aí estimulou o crescimento, né, a expansão do território estadunidense para o oeste, chamado de Marcha para o Oeste. Começou a expandir, a povoar a parte do oeste que não era muito povoada. Estimulou o comércio na região também, né, de início. E a terra era muito barata, porque, tipo assim, eles fizeram panfletos para a Europa, espalharam na Europa, e, tipo, você comprava, sei lá, uma terra com 160 hectares por $4, entendeu? O acordo era só que você permanecesse na terra cultivando num tempo aí de 5 anos. E aí você podia ficar com ela. Entendeu? Então, isso foi muito bom. E essa forma de colonizar o Oeste se deu assim de forma bem progressiva. Eles realmente conseguiram colonizar o Oeste e desenvolver o Oeste economicamente por causa disso. Esse Homestead Act. Ó, aí formando médias e grandes propriedades familiares, chamadas os farmers. Então, no século XIX e século XX, isso aqui é século XIX, né? Como começou a marcha para o oeste, foi no século XIX. Nos séculos XIX e XX, a agricultura estadunidense começou a assumir um caráter comercial. Primeiro que, tipo, no século XIX, a Europa estava vivenciando um período difícil, porque estava havendo algumas guerras de unificação. A guerra de unificação para a unificação da Alemanha, unificação da Itália. Então, no século XIX, tinha pessoas na Europa que passava fome, que não estava com condições de vida boas. E aí, isso favoreceu o Homestead Act nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas foram para os Estados Unidos porque elas tinham condições de vida péssimas na Europa, né? E a Europa estava vivenciando um período de guerras. Então, os Estados Unidos começou a desenvolver bastante o Oeste, justamente por causa disso também. E aí, ó, começou a modernizar bastante o setor agrícola entre o século XIX e XX, né? Começou a ter um caráter comercial, a sua agricultura passou a ter um caráter comercial. E, cadê? Voltada para a produção industrial, a Europa vivia uma crise de produção agrícola no século XIX. Produção agrícola no século XIX. E aí, o que é que os Estados Unidos fez? Se aproveitou dessa crise que a Europa estava vivenciando no século XIX, de produção agrícola, e começou a produzir e exportar produtos agrícolas para a Europa, com força. Não só os Estados Unidos também se aproveitou disso, como também a Austrália, a Argentina e Canadá também. Começaram a conquistar aí o mercado europeu. Por quê? Porque no século XIX a Europa estava muito voltada para a indústria. E o setor agrícola foi meio que deixado de lado, né? Um momento. E aí eles enfrentaram uma certa crise nesse setor agrícola. Então, quando os Estados Unidos começou a povoar o Oeste, a desenvolver o Oeste no século XIX e tal, e aí eles começaram a tornar a agricultura cada vez mais comercial, se aproveitaram desse fato também da crise na Europa e começaram a vender e exportar muitos produtos.
para a Europa. E isso também coincide, eu vou até dizer, isso também coincide com o período que os Estados Unidos começou a se industrializar, né? Que foi no século XIX também. Então, a agricultura deles, produzir matéria-prima, se vir para a indústria também. Então, foi meio que, né? Como é que é o ditado? Matou dois coelhos numa... Aí é triste esse ditado. Mas, enfim. A agricultura dos Estados Unidos se desenvolveu por quê? Quais os fatores que promoveram o desenvolvimento da agricultura dos Estados Unidos? Em razão da competitividade, da disponibilidade de terras, que tinha bastante, é um dos maiores países do mundo, em extensão territorial, né? É lá Rússia, aí Canadá, China e Estados Unidos, né? O quarto maior país do mundo. Então, desenvolveu bastante o seu setor de agricultura por causa da competitividade, disponibilidade de terras, presença de solos férteis no país e da modernização e mecanização, que teve auxílio, de certa forma, aí do Estado também, né? Tanto para modernizar o seu setor agrícola, quanto para modernizar no quesito também de mecanizar. Ok, e como eu falei, a agricultura dos Estados Unidos é uma agricultura voltada para produções em regiões específicas de produtos específicos. Tipo assim, geralmente tem uma área que é mais voltada para a produção de tal produto, outra que é mais voltada para a produção de outro produto e tudo mais. Por isso que eu digo que o tópico, na verdade, nessa parte aí, quando fala de agricultura nos Estados Unidos, é uma agricultura especializada por causa disso. Porque, ó, em geral, a agricultura estadunidense estruturou-se com base no cultivo comercial especializado de produtos. E aí, cada área específica de produção maior de um determinado tipo de produto, eles chamam de cinturões, né? Os belts. Tem o belt do algodão, o belt do milho, o belt do trigo e tudo mais, entendeu? Então, eles chamam de belts, porque tem algumas áreas ali específicas de produção de um tipo de cultivo, de produto, de cultura, que eles chamam de cinturões, de belts. Cinturões não, cinturão pra gente, porque para eles são belts. Mais outra coisa. Professora, quer dizer que numa área de um belt só se cultiva aquilo ali? Não, pode ter outro tipo de cultivo, mas é bem menor. Tipo assim, o produto que se destaca naquela área é aquele. Entendeu? Com a finalidade de aumentar a eficácia... Eita, que eu dei uma... Com a finalidade de aumentar a eficácia, a eficiência e a produtividade, surgiram os cinturões agrícolas, os belts. Extensas áreas destinadas ao cultivo de um produto principal e alguns secundários, como eu falei, né? Não se produz só um tipo de cultura, né? Pode ser que tenha ali outros tipos de culturas, mas tem um principal. Por isso que leva o nome daquele produto principal. Exemplos, wheat belt, né? O cinturão do trigo, é uma área específica para a produção de trigo. O cotton belt do algodão, o corn belt do milho e o Hershey belt, pecuária extensiva, área de pecuária extensiva. A concentração de produtores em determinada área permitiu maior integração para comercializar os produtos e utilizar tecnologias e maquinário próprios. Ok. As pequenas e médias propriedades nos Estados Unidos se concentram em torno de grandes centros urbanos, como os Green Belts, os cinturões verdes. Produzem frutas, legumes e verduras e se dedicam à pecuária leiteira intensiva. Quando o gado é criado preso no estábulo, né, visando a produção de leite para a indústria de laticínios. É a principal potência agrícola do planeta, é quem mais produz. O maior produtor e exportador mundial de alimentos. Sua influência nos preços e nas transações de comércio agrícola internacional é muito grande, sim. Aí aqui tem um mapinha, né, de uso da terra nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Mão de obra sazonária, mexicana. Muitos mexicanos, eles saem daqui do México para trabalhar nas épocas de colheita. Aí, bolsa de cotação, exportação, parte do total. Olha aí, para onde é exportado. Canadá, Europa, África, América Latina, Ásia, em porcentagem. Importação. Canadá, eles compram, né? México. Canadá é México, tem aqui, né? O NAFTA. Aí aqui tem hortifruticultura. Aí, nessas áreas de hortifruticultura, são as áreas
em vermelho bem forte, né? Um vinho aí bem forte, hortifruticultura, tanto no Nordeste, né? Quanto no Sul aqui, no Sudeste dos Estados Unidos. Agricultura irrigada, milho, soja, bovino, suíno, policultura, que são várias culturas, né? E criação de gado, uma área de comunhão das duas atividades. Aí cultura intensiva de trigo, cultura intensiva de algodão, o Corn Belt. Aí pecuária intensiva para leite. Eu falei isso ontem, que geralmente pecuária intensiva é bem mais utilizado para leite, mas também pode ser utilizado para corte. Extensiva para corte, floresta, área de floresta e terras não cultivadas. Essas terras não cultivadas coincidem com essa área desértica aqui dessa região, né? Nos Estados Unidos. Babies, tá tudo bem aí? Pecuária extensiva no Texas. Eu vou dar uma parada.